A visita de Einstein ao Brasil fez parte de um circuito de viagens pela América Latina que incluiu a Argentina e o Uruguai. Nessa época, o físico viajou o mundo inteiro numa tentativa de interligar a comunidade científica internacional e instigar os estudiosos a pesquisarem mais a física. E funcionou, inclusive no Brasil. A ciência no Brasil, ela ainda era bastante incipiente, né? A ciência, ela se instalou no Brasil tardiamente. Quer dizer, ao longo dos séculos XVIII, XIX, certamente existiram várias iniciativas, instituições, o próprio Observatório Nacional que ele visitou de 1827, quer dizer, já havia uma comunidade científica. Esse é um período, início do século XX, estavam surgindo uma série de mudanças principalmente na física no mundo. Era o início da teoria da relatividade, as discussões sobre teoria quântica, e os cientistas brasileiros estavam tentando se envolver e se engajar nessas discussões. Então, a vinda do Einstein foi importante no sentido de envolver a pequena comunidade científica da época nesses debates que estavam surgindo. Na época do Einstein, no século passado, você tem essas duas grandes áreas da física, né? A mecânica, que lida com esse nosso cotidiano, os movimentos, e o eletromagnetismo, que lida com radiações, luz, né? Ondas, né? Que começam a ser descobertas e tal. E assim, bastante separadas. O que o Einstein vem fazer em vez de ficar achando que as equações estão erradas, né, e que tem algum outro processo nisso, ele vai reinterpretar essas equações fazendo uma modificação no conceito de espaço, tempo, energia e matéria. Né, coisas que eram consideradas quatro coisas independentes, e aí ele mostra que se a gente pensar nelas de outra maneira, aí aquelas equações do eletromagnetismo casam com a mecânica. Naquela época, em 1925, não existiam instituições do Brasil que pesquisassem nas áreas de física e matemática. Poucos cientistas se interessavam pelas novas ideias da física e, menos ainda, se interessavam pela teoria da relatividade. A visita à América do Sul, aos países da América do Sul, incluiu instituições científicas desses países, né? Inclusive o convite foi feito pelas associações de ciências de cada local, além de um interesse também das comunidades, tanto judaica quanto alemãs, de receberem, né, o seu ilustre cientista. Bom, aqui no Brasil, o Einstein, o convite parece que formalmente partiu do Clube de Engenharia e, portanto, ele visitou e deu conferências no Clube de Engenharia, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e também na Academia Brasileira de Ciências. Ele é recebido pelo Carlos Chagas, ele é recebido pelo Adolfo Lutz, né, e por uma série de membros que, se você for ver a história deles, que aparece nas fotos, você vê que cada um deles, logo em seguida, passa a ser líder de um laboratório ou de uma linha de pesquisa. Né? Então, é essa coroação da pesquisa no Brasil nesse momento. E visitou também o Museu Nacional. Ele foi inclusive recebido por Roquete Pinto, que junto com Henrique Morizzi tinha criado a Rádio Sociedade. Ele visitou inclusive as instalações da Rádio Sociedade, que foi a primeira rádio no Brasil. Visitou também o Jardim Botânico, mas eu acho que numa visita mais turística. Visitou o Instituto de Manguinhos, onde foi recebido por Carlos Chagas, e visitou também o Hospital dos Alienados. Foi no Brasil que foram feitas observações importantes que contribuíram para a sedimentação da teoria da relatividade. Você não vê isso com frequência na literatura mundial, porque houve duas expedições para fazerem observações do eclipse em 1919, uma ficou na costa da África, na Ilha de Príncipe, e a outra veio a Sobral, no Ceará. O tempo lá na África ficou ruim, ficou nublado, então eles não fizeram observações boas.
Então, no final, as observações boas mesmo foram feitas em Sobral, no Brasil, em 1919. Então, assim, o Einstein tinha um carinho muito grande pelo Brasil por conta disso. A imprensa se mobilizou, né? Porque o Einstein, ele já era bastante conhecido, ele já era, inclusive, já tinha sido laureado pelo Prêmio Nobel, e então foi uma personalidade, né, que visitou o Brasil. Inclusive, o jornal do Assis Chateaubriand fez uma edição especial. E parece que foi justamente quando o Einstein soube dessa edição, né, porque isso foi presenteado a ele, essa edição especial do jornal. E foi isso que motivou a frase dele, de dizer que a ideia, né, que ele tinha bolado na mente dele foi comprovada com o Sol do Brasil. O problema concebido pelo meu cérebro incumbiu-se de resolver o luminoso Sol do Brasil. Justamente quando ele ficou muito famoso, a partir de 1919, e ele disse, bom, então eu vou usar essa minha fama para divulgar também, para defender as ideias que eu acredito. Ele não só divulgava ciência, apresentava a teoria da relatividade, apresentava os desenvolvimentos que estavam surgindo na ciência naquela época, mas ele tinha um discurso político em prol do sionismo e da criação de um lar nacional judaico, como um discurso em prol da união dos países. Ele defendia, após a Primeira Guerra Mundial, a criação de uma união dos países europeus, que vem se constituir, sei lá, 50, 60, 70 anos depois na União Europeia, e de que os cientistas tinham que estar acima das questões políticas locais, não podiam se deixar separar por conta das beligerâncias políticas. Einstein é um cientista popular não só por causa da teoria da relatividade, mas também por causa das suas ideias. Se você digitar Einstein na internet hoje em dia, você vai ver uma série de frases muito conhecidas, como essa, que é inclusive para anotar no caderninho. Quem nunca errou, nunca experimentou nada de novo. A teoria da relatividade, ela se divide muito bem em dois blocos, a teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade especial, ela é bastante simples, é ela que nos dá aquela formulazinha que é a equação mais conhecida do mundo, que é o E igual a mc ao quadrado, todo mundo já viu de alguma forma, eu já vi pichado em muro, título de disco, é uma fórmula bem conhecida. E essa é a teoria da relatividade especial, que o Einstein lançou em 1905. Ele demorou 10 anos para chegar à relatividade geral, o que mostra a dificuldade do assunto, e a teoria da relatividade geral é a teoria que a gente usa para explicar o universo. A relatividade especial, ela relaciona a massa com a energia. O E igual a mc ao quadrado é energia, o m é massa. Então ela dá assim, uma visão do que é a natureza das coisas. Mas ela não pode ser aplicada ao universo, porque no universo existe a força da gravidade, que só vai ser incorporada a essa teoria 10 anos depois com a relatividade geral. O principal da teoria da relatividade, e aí eu estou falando do conjunto da obra, é o entendimento mais preciso da força da gravidade. E a força da gravidade é a grande força que atua no universo. E é o entendimento da força da gravidade que nos permite sempre dar passos cada vez maiores. Por exemplo, uma tecnologia que está permeando cada vez mais a nossa vida, que é a tecnologia do geolocalização, né? O GPS, só funciona do jeito que funciona, com a precisão que funciona, por causa da teoria da relatividade. A gente consegue entender exatamente o que é o espaço, o que é o tempo, para te dar uma precisão absoluta aonde você está, em que momento que você está. Algumas das suas ideias, inclusive, tinham um cunho filosófico e, por que não dizer, espiritual, que alimentavam e eram alimentadas pela sua visão científica. Uma delas, e uma frase fatal, é essa: Deus não joga dados. Era um cientista
dedicado, digamos, ortodoxo, um cientista de fato, mas que tinha uma visão, ele brincava, ele, por exemplo, dialogava com Deus, então ele via, se surpreendia com as próprias teorias e dizia, mas não é possível, Deus deve estar brincando conosco, ele não faria uma coisa dessas. Ele terminou sendo uma figura muito simbólica, né? Quer dizer, ele tornou-se, até pela forma, quer dizer, por essa projeção política, por esse papel dele, o envolvimento depois, quando ele foi para os Estados Unidos, quando o Hitler subiu ao poder e durante a Segunda Guerra Mundial, ele se envolveu nas mais diversas causas sociais, não é? Quer dizer, se nós lembrarmos os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra, havia um racismo terrível. Ele não aceitava os convites para dar palestras, em geral, nas universidades, que ele era muito requisitado, mas ele aceitou um convite especial da Universidade dos Negros. Ele foi uma voz muito forte alertando sobre o perigo de uma escalada nuclear depois da explosão das bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele defendia o direito dos americanos de não deporem no Senado naquelas comissões anticomunistas. Então ele era uma pessoa, ele tinha uma posição política muito clara, muito atuante. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho num silêncio profundo e eis que a verdade se revela. A gente hoje está entrando em uma era que é a nanotecnologia, que é exatamente a gente é capaz de manipular moléculas, né? Só que a gente talvez no próximo século a gente chegue na etapa anterior, que é manipular átomos, né, e subpartículas, mas sem causar esses estrondos, né, como foi a bomba atômica e coisas do nível, e pensar usos pacíficos e úteis para a sociedade.